Dias atrás eu fiz vários vídeos aí de top 5, top 10, né? Me empolguei com essas listas e acabei fazendo aí, falei bastante sobre os melhores e os piores carros da Hot Wheels. E aí eu recebi uma mensagem do Francisco Pimentel falando assim, faz em Matchbox também. E eu falei, ele tem razão, porque afinal de contas, se eu fiz em Hot Wheels, tem que fazer em Matchbox também. Só não vou conseguir fazer dos piores Matchbox de 2022, porque não tem. Mas eu consigo fazer uma lista de 10 melhores Matchbox de 2022. E é meio difícil, porque assim, apesar de ter menos modelos do que a Hot Wheels, todos os modelos são muito bons, né? Então é difícil de escolher entre os melhores e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu peguei os 10 destaques, né, que me chamaram mais atenção e que eu vi que teve mais comentários positivos nas redes sociais do The Hunted e fiz um apanhado aqui com os 10 melhores carros de 2022 da Matchbox, da linha básica, e você pode concordar comigo ou discordar, não tem nenhum problema, mas só se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, deixa seu comentário também para ver se você concorda ou não com a minha lista e mostre esse vídeo para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão curtir. E se você quiser saber quais foram os carros de 2022, eu vou deixar um link aqui embaixo também, onde tem todos os lotes da Matchbox desde 2000 e sei lá quando. E aí você consegue ver também os lotes que chegaram em 2022 da linha básica Matchbox. Chegaram quase todos aqui no Brasil, então foi uma ótima notícia. E a gente espera que para os próximos anos continue assim. Então vamos ver quais foram os carros que eu separei para mostrar para vocês aqui. Lembrando que aqui não tem uma ordem muito específica do melhor para o pior ou pior para o melhor. Aqui são os 10 carros de destaque que, na minha opinião, foram os melhores, né? E a gente já começa com esse Porsche 918 Spyder, que apesar de ter o nome de Spyder, né, que remete aí a um carro conversível, ele tá com o teto rígido, né? Tá com a capota colocada aqui. E, na minha opinião, ficou muito legal, porque ele tá bem melhor do que o Porsche 918 que saiu na Hot Wheels um tempo atrás. E claro, né, sempre que a Matchbox faz um carro igual da Hot Wheels, não tem nem comparação, fica bem melhor. E é um Porsche, né? Então, putz, Porsche é muito legal. Eles fizeram bem direitinho as linhas, tudo. Eu só acho que eles podiam caprichar na cor, né? Eles podem... Como esse daqui foi a primeira vez que apareceu esse modelo, quem sabe para os próximos anos eles façam de outras cores mais interessantes do que essa. Outro carro que também mereceu meu destaque foi esse 2019 Fiat Cinquecento Turbo, né? É um carro, assim, a Fiat, ela vende muito na Itália, né? Ela não vende bem na Europa, ela não vende na China, ela vende muitíssimo bem no Brasil, aliás, vende mais no Brasil carros da Fiat do que na Europa, né? Incrível isso. E eles estão tentando novamente entrar nos Estados Unidos, eles já fizeram várias tentativas, a Fiat, e agora, né, que eles são donos da Chrysler, eles estão com a faca e o queijo para entrar lá. Então o Fiat Cinquecento, eles estão tentando colocar lá nos Estados Unidos, vende até aqui mais ou menos, mas é um carro que não é muito a cara do americano, né? Aquele carro grandão, todo é um carro compacto. E eu acho que essa réplica aqui da Matchbox ficou muito legal, muito fiel ao carro real. É um carro que a gente vê muito aqui nas ruas do Brasil, então é um carro legal para ter na coleção. É um carro bem bonitinho e vai ter uma versão dele na Matchbox da linha básica em 2023, a versão elétrica dele. Então é um carro pra gente ficar de olho, mas esse daqui eu achei que ficou muito bem feitinho. Outro carro que, assim, eu gostei bastante de ter visto esse ano foi esse 1953 Buick Skylark Convertible. É um carro clássico, né? Mas ele é um carro que, assim, dá uma olhadinha nessa linha, né, da frente desse Buick. Esse carro, ele faz parte de uma revolução da GM. Eles contrataram um cara chamado Harley Earl, que era um baita de um designer, um cara visionário, que ele começou essa revolução na GM, que depois se espalhou para as outras montadoras. Mas esses desenhos aqui, e esses cromados todos na frente aqui, eles deram uma nova cara para a GM na época, e esses carros ficaram muito marcados. E na minha opinião, esse Buick Skylark, eu já gostava muito dele como um carro real. Agora, vendo essa miniatura, eu achei fantástico. Eu quero um para minha coleção, porque é um carro que ficou bonito e é um carro que também marca uma revolução de design, né? Eu gosto muito, me interesso muito por esses assuntos de design, eu gostei muito desse carro, ficou muito legal.
Outro carro que eu achei que não é novidade, ele já saiu uns anos atrás, né? Ele lançou alguns anos atrás, mas eu achei que ficou bem legal esse ano. Essa Mercedes-Benz W123 Wagon, né? Uma perua clássica da Mercedes, é um carro que foi muito popular na Europa, né? Anos atrás, na década de 70 principalmente, e ele ficou muito bem feito, né? A Matchbox, eles têm essa característica de fazer muito bem feito as peruas, né, as station wagons. E uma pena, né, que algumas peruas da Volvo têm sido feitas pela Hot Wheels e poderiam ter sido feitas pela Matchbox, ficaram bem melhores. E essa perua da Mercedes, ela já saiu em várias cores anteriormente, eu tenho até uma delas, mas eu achei que nessa cor em preto ficou excepcional, ficou muito legal, ficou muito bonita e destaca ainda mais todo o desenho dela. Então, para mim, essa daqui foi a melhor versão dessa perua Mercedes até agora. Vai sair novamente em 2023, mas eu achei muito legal essa versão aqui em preto. Mais um carro clássico que eu destaco aqui para vocês da linha básica Matchbox 2022, esse inédito 1949 Curtis Sports Car. Pelo seguinte, esse Curtis, né, você vai falar, que marca é essa, né? Nunca ouvi falar. Pois é uma marca assim que fez, nessa época, né, que estava tendo um boom de carros novos nos Estados Unidos. O que aconteceu? Várias empresas, vários fabricantes apareceram, surgiram, e muitos deles eram assim pessoas aventureiras que estavam fazendo carros porque tinham uma ideia na cabeça e queriam vender. Como que aconteceu isso? Você tinha a Segunda Guerra Mundial, né, que você deve saber que foi de 1939 até 1945. Os Estados Unidos tomou parte dessa guerra a partir de 1941, né, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos entrou definitivamente na guerra. Mas até então eles estavam fornecendo equipamentos para os países aliados dos Estados Unidos, que na época eram Inglaterra, França, Rússia, né? Olha que coisa, né? A Rússia hoje é inimiga dos Estados Unidos, mas na época eles eram aliados. E o que aconteceu? Existiu todo um esforço de guerra, onde eles pararam de fazer carros, né, nessa época, porque eles tinham que economizar em aço e em mão de obra para fazer aviões, tanques de guerra e tudo mais. E rifles, enfim, revólveres e tudo mais, canhões. E aí eles começaram a direcionar toda a produção, né, da GM, da Ford, para adaptar para fazer aviões e tanques, por exemplo. E então eles ficaram muito tempo sem carro. E quando esses soldados jovens voltaram da Segunda Guerra Mundial, eles voltaram cheios de energia, inclusive fizeram bastante filhos nessa época, né? Tanto que as crianças, né, que nasceram depois, né, assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foram chamados baby boomers, né, que teve um boom de criança, né, a população dos Estados Unidos cresceu pra caramba, e então essas crianças que nasceram nessa época são conhecidas como baby boomers, né, então até hoje é a geração baby boomer. E quando essas crianças começaram a crescer e ter dinheiro para comprar um carro e tudo mais, elas não estavam encontrando muitas opções. Então, e até mesmo os soldados que voltaram também não encontravam muitas opções porque criou um vácuo, né, na indústria. Então, quando eles quiseram começar a comprar carros, já não tinha tanto. Então, aí a indústria começou a se desenvolver bastante, trazer carros diferenciados e mais chamativos e tudo mais. E daí apareceu o Muscle Car também, que, como apareceu na década de 60, eram para aquelas crianças, para os baby boomers que nasceram em 1945, 1950, que em 1960 já estavam aí com seus 20 anos, até os anos 70. Então, é por isso que nasceram os Muscle Cars. Mas isso daí é outra história. O que é importante é que esse Curtis Sport Car, veja bem, ele foi feito em 1949 e ele era muito revolucionário para a época, ele era muito futurista. Olha essas linhas, né? Não existia isso, os carros eram muito mais caretas nessa época. E ele foi feito sob um chassi de um Ford, né? Foi um desenvolvimento assim, feito de última hora, mas que ficou muito legal, um carro revolucionário para a época, com linhas muito modernas. E eu achei muito legal que a Matchbox foi lá, resgatou esse carro,
que pouca gente conhecia e trouxe, fez uma réplica dele. Talvez não seja um carro assim que chame muita atenção para os colecionadores, mas ele tem uma baita história e eu sugiro que você dê um Google aí para saber mais sobre esse carro, porque também tem uma história muito legal. Então, o que eu gosto do Matchbox é isso, né? Eles resgatarem muito da história do automobilismo para a gente acabar aprendendo muitas coisas com eles. Então, gostei muito desse carro. Outro carro que também me chamou muito a atenção foi esse carro inédito aqui na linha básica de 2022, foi esse 1994 Mitsubishi 3000 GT. A gente ficou, né, por conta da ditadura militar, a gente não podia importar nada, né, de fora, muito pouca coisa a gente podia importar, inclusive carros. Então a gente ficou dependendo da indústria nacional por muito tempo, até que em 1992, se eu não me engano, o Collor, né, ele abriu as importações para a gente importar de tudo, inclusive carros. E um dos carros importados esportivos que chegou na época, e que todo jogador de futebol tinha, era esse Mitsubishi 3000 GT. Você ainda encontra muito dele na rua, você ainda vê alguns, né? Mas era muito comum você, nos anos 90, encontrar esse carro pelas ruas. E era assim, básico, né? Que era carro de jogador de futebol. Mas independente disso, ele era um baita carro, né? Fez bastante sucesso lá nos Estados Unidos, principalmente. Um carro esportivo, né? Da Mitsubishi. E a Hot Wheels já fez uma réplica dele, né? Apareceu na série Car Culture. E a Matchbox fez essa réplica aqui, que eu achei que ficou muito bonita, muito legal mesmo, né? Ficou muito perfeito, achei que ficou, assim, bem fiel ao carro, e ainda mais nessa cor preta, que era uma cor que a gente via bastante nas ruas, achei que ficou sensacional. Então é mais um que eu quero para minha coleção, porque eu gostei muito desse carro. Mais um carro aqui de destaque, que também foi um novo modelo para 2022, foi esse 2012 BMW 3 Series Touring. Mais uma perua da Matchbox, eles fazem muito bem as peruas, e foi legal eles resgatarem essa perua de 2012, né, que foi a perua aí da BMW Série 3, que a gente até viu algumas dessas aqui nas ruas, mas são raras, bem raras, mas lá na Europa esse tipo de carro fez bastante sucesso, até porque não é um carro muito caro, né, para eles, né, então é um carro bastante popular. E eu também achei que ficou bem bonito, qualquer BMW é muito bonita, né, mas essa daqui ficou bem bonita, nessa versão em preto, também é outro carro que eu quero para minha coleção, gostei demais desse carro, achei que ficou bem, bem bonito. Outro carro muito interessante também, um carro clássico, né, que pouca gente conhecia, acho que ninguém tinha visto ainda assim uma réplica dele, dessa versão, foi esse 1975 Opel Kadett CGT-E. E muita gente aqui no Brasil, né, muitos colecionadores, assim, escorreu uma lagriminha quando viu esse carro, porque realmente ele é muito parecido com o nosso Chevette, né? Na verdade, o nosso Chevette é derivado desse e do Chevette americano também. Então, mas ele ficou bem parecido, né? Apesar de não ter muitos detalhamentos na frente e na traseira, uma pena, né, que eles não colocaram muitos detalhes nessa réplica, mas ele é um Chevette, né, dá para passar aí por um Chevette. O nosso Chevette começou a ser vendido aqui, se eu não me engano, no Brasil em 1976, mas já em outras carrocerias, né, mas essa daqui era uma carroceria mais vendida lá na Inglaterra, né, e na Europa, enfim. Então eu achei que foi uma homenagem a esse carro, que foi bastante popular lá, né. O Chevette americano não foi popular nos Estados Unidos, e o Chevette brasileiro foi muito popular aqui no Brasil, até porque foi o primeiro carro compacto, né, da GM aqui no Brasil, e era mais econômico, e era tração traseira, olha que interessante. Então foi um carro que foi muito interessante, e é legal ter um desse na coleção, até porque ele conta uma história, né? Alguma pessoa visitando sua coleção, você pode falar, olha, desse carro aqui apareceu o Chevette. Outro carro, né, que a gente vê muito pelas ruas aqui no Brasil, até porque é fabricado aqui no Brasil também, é esse 19 Jeep Renegade, né? Assim, mais um carro licenciado da Fiat, né? Porque a Fiat hoje é dona da Chrysler, e da Jeep, e da Peugeot, e da Citroën, e entre outras, né? E esse Jeep Renegade a gente vê muito nas ruas. Muita gente critica porque é um carro fraco, né, com motor fraco, mas parece que eles deram uma consertada agora para 2023, e tem o motor a diesel também parece que é um pouco melhor, mas é um carro que, assim, vende muito bem porque ele é muito bonitinho, ele lembra muito os Jeeps, né, antigos, e eu achei que a Matchbox fez um carro
bem legal, né? Uma versão bem legal dele, uma réplica bem legal, que vende muito bem, é um carro que também faz sucesso lá nos Estados Unidos. E eu até tenho um, ó, tá vendo? Eu tenho esse azul aqui, que foi a versão desse ano, né, de 2023. E eu achei que ficou muito bem feitinho, achei que ficou muito bonito ele, achei que os detalhes estão muito legais, achei que tudo ficou muito legal nele, né? Ele tem aqui um teto de vidro. Na verdade, esses tetos aqui, por que eles colocam, né? É porque esses carros que tem bastante metal, eles aproveitam para colocar um teto de vidro, né? Que na verdade é uma peça aqui de plástico transparente, que é para economizar em metal, né? Porque metal é mais caro do que plástico, então, e também é mais leve. Então eles fazem esses tetos aqui por uma questão estética, né? Mas uma questão também de economizar metal nas miniaturas. E ele tem retrovisores, ele tem os faróizinhos pintados, ele tem as lanternas pintadinhas, né? Atrás está escrito Jeep. As rodas também caíram muito bem nele. Eu achei que ficou muito legal, um bom destaque. É um carro que muito brasileiro quer, um carro que muitos colecionadores e não colecionadores querem. Imagina o dono de um Jeep Renegade chega numa loja e vê uma réplica desse carro. É óbvio que ele vai querer, né? A gente só espera que tenham mais versões de outras cores, porque esse azul não é um azul muito, não é uma cor muito popular que tem aqui no Brasil. Então, seria legal ver ele em outras cores. Ele já saiu em vermelho no passado, mas seria legal ver ele em preto também, em verde, em outras cores populares aqui no Brasil. E o último da minha lista é esse 1994 Lexus LS 400, um carro que a gente também viu bastante aqui no Brasil, né? Um carro de luxo, né? Da mesma coisa, né? Quando começaram a importar carros para o Brasil, as importadoras começaram a pegar tudo que tinha de melhor lá fora. Então a gente via um monte de carros, a gente via os Ladas também, que não eram os melhores, né? Mas assim, enfim, era o que tinha. Mas a gente via Mustang, a gente via carros americanos, né? Que faziam sucesso lá nos Estados Unidos, começaram a vir para cá, porque a importação estava aberta para todo mundo. E esse Lexus ele começou a ser bastante importado. Você ainda encontra alguns desses nas ruas. É um carro bem luxuoso, um sedã grande, e é da marca de luxo da Toyota, né? A Lexus é a marca de luxo da Toyota. Então, esse carro ele fez também bastante sucesso nos Estados Unidos e no Japão, na Ásia de uma forma geral. Então, essa réplica foi muito bem aceita. Tanto que, assim, as pessoas ficaram malucas atrás desse carro. Muita gente comprou esse carro, não só no Brasil, como lá fora também. E ele se esgotou muito rapidamente, até difícil de encontrar um desses. Mas eu achei que ficou bem bonito como eles fizeram, achei que ficou bem fiel ao carro real. E eu também, mais um destaque para mim. E eu sei que eu já falei dos 10 carros destaques da Matchbox de 2022, mas eu não podia deixar esse vídeo terminar sem antes fazer uma menção honrosa a um carro que eu também achei muito legal, muito divertido e uma baita ideia, que é esse Road Stripe King, né? Esse caminhãozinho aqui, que você pode estar olhando aqui, você pode estar achando que eu fiquei maluco. Mas ele tem um furo aqui no meio, né? Não sei se dá para você ver, ele tem um furo aqui no meio e muita gente se perguntou por quê. Porque esse caminhão aqui é um caminhão que faz... uma réplica de caminhão, né? Ele não é licenciado, mas ele é uma réplica de caminhão que faz as faixas no asfalto, né? Aquelas linhas nas estradas e nas ruas. E para isso eles fizeram de uma forma onde você coloca uma caneta aqui dentro, né? Ele até segura bem, e aí você pode ir andando com ele riscando uma folha de papel, como se fosse um caminhão mesmo que desenha linhas no asfalto, né? Olha que baita ideia, cara! Que ideia muito legal. Claro, né? Isso daqui é muito brinquedo, mas, cara, não tem como não se apaixonar por um carro desse daqui, né? Eu até fiz um vídeo na época, porque eu fiz abertura de caixa, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui em cima, que vocês vão poder saber mais aí sobre esse caminhão e ver mais dele, né, também. Mas eu achei demais essa ideia, uma baita ideia da Matchbox. Assim, um baita brinquedo legal e um baita carro colecionável que dá pra gente se divertir bastante e mostrar pros amigos e ainda divertir todo mundo. Então, gostei muito desse carro aqui e tenho ele na minha coleção. E essa foi a minha lista aí dos 10 melhores carros de 2022. Pode ser que você colocaria outros no lugar ou que você não concorde com nada do que eu falei, mas essa daqui é a minha lista. Se você tiver uma lista melhor,
deixa nos comentários aqui embaixo, mas no final das contas foi uma série, o ano 2022 foi muito legal para Matchbox. Eles estão detonando, na minha opinião. 2023 também já começou muito bem, com ótimos carros, e eu espero que eles continuem seguindo essa linha. Se você perdeu os outros vídeos de top 5, top 10, eu vou deixar uma playlist aqui, uma sugestão de playlist aqui em cima, para você poder ver todos esses vídeos e aí a gente acaba discutindo o que é melhor, o que não foi tão legal assim. Combinado? Então eu volto aí com mais vídeos em breve. Então não perca e não saia daqui. Valeu!